Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, hoje dia 14 de maio de 2020, 13 horas e 28 minutos. Nós temos uma tarde com sol entre nuvens aqui em São Paulo, temperatura agradável, 21 graus. 20 graus agora. Eu desejo uma boa quarentena a todos que estão aí impossibilitados de trabalharem, pessoal que está na luta, trabalhando aí, muita força, muita fé. Que Deus nos abençoe, porque nós precisaremos, né? Porque nós temos uma pandemia, junto com um jogo de vaidades entre políticos, né? Sejam eles do legislativo ou executivo e também do judiciário. Certo? Pessoal, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, eu agradeço, se inscreva no canal. A gente oferece gratuitamente, seja bem-vindo à Bolsa. Um treinamento com qualidade digital de som e imagem. Acho que pode ajudar principalmente os iniciantes que estão chegando aí no mercado. Pode ser um bom alicerce para você que está iniciando. Ou você conhece alguém que está começando na Bolsa, pode indicar. E se você entrar no site para conhecer a nossa página toptraders.com.br, colocando o nome e e-mail, você passa a receber o informe cenário, que é o meu bloco de notas, tudo aquilo que eu julgo importante de manhã. A gente tem falado de balanços corporativos também. Hoje chega a 90 mil pessoas, a galera gosta bastante. Certo? Vamos falar então, primeiramente aqui das bolsas internacionais. Europa já está fechando, né? Não está fechando na mínima, mas é um fechamento que incomoda, né? Se a gente observar, por exemplo, aqui o índice DAX na Alemanha, tem sim uma ideia de um ombro cabeça a ombro. A neckline ela passa algo aqui em torno de 10,190. Fechou acima, ou seja, teria respeitado esses topos anteriores, a Bolsa da Alemanha, é uma possibilidade. Se começar a subir, aí os vendedores começam a correr. Se romper o topo, vai embora. Então, é um cenário no qual eu particularmente aposto. Certo? Quando a gente observa o índice FTSE, também tem uma ideia de um ombro cabeça a ombro, mas a neckline nesse caso seria inclinada. Alguma coisa mais ou menos assim. Se a gente interpretar dessa forma, essa LTA foi perdida. Mas eu não acredito, por exemplo, que Londres trabalhe de forma desalinhada em relação às outras bolsas. E a neckline, muitas vezes, ela é admissível de forma inclinada, mas ela pode exigir o rompimento do fundo mais baixo, aqui no caso, marcado no dia 16/4, então não chegou nem perto. E tem uma outra coisa, nós temos um fundo imediatamente... um fundo imediato, né, imediatamente formado aqui na virada do mês, e ela fechou cravada nesse fundo. Então não tem nenhum cenário de desespero, por exemplo, a volta dos ursos e tal, pelo menos por enquanto. Amanhã, sexta-feira, o fechamento no semanal vai dizer muito. China, uma queda que nem se aproximou do topo anterior, né, nenhum dos dois. Na verdade, se aproximou desse, do dia 30/4, mas não violou, tampouco a média. Então mantém um viés altista, na minha opinião, ainda inalterado. Aí nós podemos partir para o estudo da Bolsa de Paris. A Bolsa de Paris tem um cenário parecido. Ela tem um ombro cabeça a ombro. O ponto mais baixo da neckline, 4.318, fechou abaixo. Só que fechou um gap aberto entre os dias 3 e 6 de abril. O que é algo importante, deixou um martelo. Então assim, fica aquela pulga atrás da orelha. Foi acionado, mas se amanhã volta a trabalhar acima, por exemplo, até da máxima do martelo, 4.313, pode ter correria aqui, mas é um momento de ficar muito atento a essas bolsas internacionais, sim. Aí falamos do Bitcoin, aqui na tela, em dólares, né?
O Bitcoin realmente engatou uma sequência de alta. Nós comentávamos que aqui, em torno da média, é uma situação que favorece a compra, tem subido e a tendência é que rompa a máxima aqui nos 10 mil dólares e continue galgando patamares mais altos. 10.310 seria o próximo ponto, a próxima parada 10.490. Acho difícil não bater pelo menos 10.500 dólares. Vamos ver no semanal a performance do Bitcoin. Na semana já ganha 10%, né? E uma simetria em V. O alvo da simetria em V é justamente 10.491. Deixa eu ver se tem alguma anotação que eu deixei, algum recado da minha equipe. Bom, a gente vai... Eu deixei anotado sim. A gente vai logo logo colocar no ar o nosso Twitter. A gente vai começar a fazer um trabalho mais forte também no Instagram. A gente já tem os profissionais, estamos alinhando, vai ser mais uma forma de comunicação com os alunos. Certo? E eu acho que é interessante aqui no Bitcoin também, nós temos uma reta, né? Que pode ser traçada mais ou menos assim. Uma reta mais longa e tal, e o Bitcoin está ali testando esse patamar, né? Que guia os topos desde junho de 2019. É, no mínimo, interessante esse desenho. Aí nós temos o Crude Oil WTI, negociado na NYMEX em Nova York, subindo. Para nós não é uma surpresa, né, pessoal? Porque a gente entende que tem um mastro bandeira aí no ar. Não é tão visível aqui no Crude Oil, que foi distorcido, mas no Brent negociado em Londres é. Então, uma interpretação de mastro bandeira, bem típico, né? Em relação ao movimento, ele é tênue, discreto e deve romper aqui, inclusive, a CLTB, na minha visão. Perfeito? Aí vamos aos estudos norte-americanos. Primeiro, o VIX aí na tela. O VIX é o índice do medo. Novamente, ele se aproximou da média móvel de 21 períodos. E novamente entrou força vendedora. Se ele fechar abaixo hoje da média, provavelmente ele vai entrar numa trajetória descendente. Ok? Essa é a minha visão. Aí temos o EWZ, que é como se fosse o BOVA11 negociado lá em Nova York, né? ETF, como eu sempre falo, ETF brasileira negociado em Nova York, uma composição parecida com o BOVA11, está num ponto-chave, né? Numa LTA, que uniu os fundos aqui, aquele crash de março, mais o fundo do repique aqui em 24 de abril. Está levemente abaixo, mas se cravar aqui um fechamento pelo menos perto, reduzir esse 1% aqui de queda para 0,7, 0,6, até 0,5%, e ele de repente pode dar até uma ideia de formação de rompimento falso da linha de formação de fundo, sim. Temos o S&P, as bolsas americanas trazem um sinal muito importante. Elas perderam uma LTA. Eu acho que esses estudos a gente pode apagar. Minha maior preocupação era hoje ser uma sangria nos Estados Unidos, porque tem uma ideia aqui de topo duplo, né? Um fechamento, por exemplo, abaixo hoje do 9, 797, traria facilmente a 2,727. Resumindo, topo duplo, onde está o eixo? 2.797. A perda, objetivo 2.727. Aparentemente isso não ocorrerá, né? Porque está respeitando o eixo. Mas precisa fechar firme, talvez até positivo. Sabe aquela coisa psicológica? Pô, a S&P subiu, né? Aí eu acho que a compra voltará à cena. O Dow Jones, que foi o que mais caiu ontem lá fora, já está em alta. Ok. Então, acho que a gente pode deixar até LTB, né? É uma leitura parecida, só que olha que maluquice, já foi no alvo. Quer dizer, tem um topo duplo, até com segundo topo mais baixo que o anterior, e tem um eixo a 23.361 pontos. Qual que é o alvo? 22.941, só que tocou. Hoje bateu 22.789, então quer dizer, cumpriu o objetivo e está subindo. E já está em alta, talvez até penetrando uma parte do corpo do candle de ontem, que seria um sinal de continuidade da força compradora. Uma leitura parecida temos no índice Nasdaq. Não há
uma configuração, um desenho, um esboço que preocupa, como no caso do Dow Jones e no S&P. Até é meio óbvio isso, né, pessoal, do índice Nasdaq, que em alguns momentos tem mais força por causa das ações de tecnologia que lá operam. Mas o movimento é bem técnico, ó, desceu, preservou o fundo anterior, nem ameaçou, fechou gap, correto? Quando visualmente você tem dúvida, separa o candle, ó. Tá lá a máxima, 8.715.8. Qual que foi a mínima de hoje? 8.705. Então cravou 10 pontos abaixo aqui do fechamento do gap e tem uma sombra inferior sobre a média de 21. Quer dizer, é um movimento natural, digamos assim, dentro de uma movimentação de topos e fundos ascendentes. Então as bolsas americanas, digamos assim, que elas não comprometem o desenho altista nesse momento. Ok? Maravilha, então falamos de tudo que é externo, vamos para o mercado interno aqui falar de juros, primeiro DI. Temos aí o DI1F25. No caso aqui os juros em alta, né, aparentemente devem buscar o 7,240, a impressão que nos passa. Temos o IFNC, que é o índice de setor bancário. Ele veio numa região importante, sim, que é o 7,369. Ele respeitou e tem um outro fundo. 7,553, vamos arredondar aqui. É o índice de setor bancário, né? É 7,553, é isso? Vamos ver. Isso. E ele tocou essa região, respeitou, e talvez tenhamos um rompimento falso do 7553. Quer dizer, é um martelete. Seria fantástico um fechamento, pessoal, que fosse em leve alta hoje do FNC, até por aquela razão psicológica que eu citei anteriormente. Aí nós temos YouTube, né, que tem sombra inferior. Eu acho que vale a pena a gente deixar esse gráfico um pouco mais limpo no momento. Existem alguns estudos que não são tão úteis nesse momento. Podemos marcar esse fundo, né, algo que remeta ao próprio IFNC, onde existe um esboço ali de rompimento falso. Aqui é 21,13, correto? Né? Então, teoricamente, se fechar daqui para cima, o rompimento falso desse ponto é uma possível formação de fundo. E aí temos BBDC4, que é Bradesco. A gente sabe, né, que fez o pullback aqui nessa linha, mas eu vou apagar, não deixar um gráfico poluído. A fim, né, de não deixar o gráfico poluído. Provável rompimento falso aqui do 16,56. Da própria mínima de ontem, a 16,61. Né? Então, por exemplo, se os bancos entrarem no território positivo, o Bovespa vai reduzir bem as perdas aqui. Então é um cenário interessante. Existe alguma entrada de força compradora no intraday. Aí temos BBAS3. Também buscou uma região de suporte em torno de 25, mas tem que respeitar, né? Já está levemente positivo. Seria fantástico um fechamento acima do fundo anterior a 26,07. Para mim, eu não acho impossível. Impossível não é, pessoal, mas para mim não seria algo surpreendente. Eu acho extremamente plausível essa movimentação. E via varejo, né? Saiu o balanço, eu detalhei no informe cenário. Saiu o balanço e a ação está subindo. Aparentemente respeitou a LTA que temos aqui, a média de 21, uma simetria em V que remete a um teste de 10,40, 10,39 aqui de novo. Então, depois de muito tempo, deu lucro. Um lucro contido, discreto, porém lucro. Né? Via varejo que a gente aborda aí diariamente nos nossos estudos. Perfeito? Aí falaremos então de Petro Vale Bancos. Na verdade, bancos nós já falamos. Falar de Petro 4. Nós temos aí na tela. Petrobras descolada do petróleo. Quando o gráfico fica muito enrolado, parece um retângulo aqui, né? Desde o início de abril. Eu gosto de olhar o intraday. Botar aí uns 60 minutos, por exemplo, né?
que ela fez? Deixa eu apagar esses. Fazer um estudo direito, correto aqui, né? Vamos apagar aqui. Então, estudos longínquos, né? É bom que a gente vê o gráfico de uma forma mais ampla aqui, mas tem suportes e resistências traçados há muito tempo aqui. Uau! Eu não sei nem se vai dar pra localizá-los aqui. Deixa pra lá, senão vai acabar travando aqui o nosso maravilhoso Cartesian. Então, o que houve na Petrobras? Um topo duplo, né? Quando o topo duplo, o segundo duplo é mais baixo, é caixão e vela preta. Perdeu o eixo, vem na base. E agora está tentando formar fundo aqui. Uma situação interessante para compra. Para uma guerrilha, para buscar uns 4, 5% de rentabilidade, na minha opinião. Ok, aí nós temos Vale, a Valerie. Minério está subindo, fechou acima de 92 dólares na China. Nós temos um topo anterior. Eu acho que esses desenhos aqui a gente pode também deixar o gráfico mais limpo. Está no topo anterior trabalhando. Esse 46 não faz sentido ser marcado, na minha opinião. LTA sim, esse 42 aqui também não, está meio escondido. Acho que valeria a pena fazer marcar esse ponto extremo, que é o 4183. E este extremo também, como diria o zelador de um local que eu já morei. Então também o 4738. Perfeito? E olha, dá uma ideia até de mastro bandeira. Para quem é arrojado é uma compra. Para entregar de repente aqui em cima. 53, 54 reais. Né? Acho que é a ideia que a Vale nos passa. Perfeito? Aí falemos do dólar, né? Impressionante o movimento. Né? O dólar ele tem uma movimentação de tanto falarem quando que o dólar chega nos R$6, será que chega, né? Hoje quase chegou. Por pouco. Aqui tem um doji. É algum sinal de cansaço. Agora ele está trabalhando em alta de 0,59. Eu acho que vai chegar. Mas não estamos posicionados. Fazer uma enquete, né? Quando o dólar chegará a R$6? Então aqui eu vou limpar também o gráfico do dólar. Eu estou optando por usar o gráfico no intraday sem ser o gráfico perpétuo, que junta um vencimento no outro. Eu tenho memória de onde que negociou os contratos e me parece mais fidedigno. É só uma opção. O diário eu continuo usando o gráfico perpétuo. 60 minutos, vamos trazer para o 30 minutos. Nos 60 minutos é mais fácil de limpar o gráfico. Olha, houve uma violação. 5949 com 500. — 5949 com 500. Quem diria, né? O dólar, ele trabalhou hoje acima desse patamar, só que ele não consolidou. Então dá uma ideia aqui de rompimento falso. E é possível traçar uma linha de tendência, né? Quer dizer, se ele perder essa linha, ele pode corrigir. Parece que o fará. A ideia que passa aqui é de um mastro bandeira de baixa. É isso que ele nos está passando aqui a impressão. Quer dizer, perdeu 5.900, 5.886, ele teria alvo aqui embaixo, no 5.823 e 500. Essa leitura que o gráfico intraday nos passa.
até de um mini ombro, cabeça-ombro aqui e tal. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa ideia dos balanços corporativos. Então ontem nós falamos de várias empresas, né? Mas algumas, por exemplo, do próprio dia 13, a gente não falou. Tem infindáveis aqui do dia 14. Vamos fazer isso aqui parcialmente. Então vamos falar de SLC, Pão de Açúcar e Local Web primeiro. SLC 3. Essa daqui eu fiz sim, falei que até ela vinha na carteira, nós realizamos. Tendência de alta para quem é position 25,60 o stop. Para quem não é, você pega a mínima do dia anterior e coloca o stop em fechamento, na minha visão. Pão de Açúcar, agora é PECAR 3, né? PECAR 3. É incrível, né? Como os mercados que teoricamente estão cheios, lucrando tal, não sobem. A margem diminuiu muito pelo que a gente estuda. E assim, é um castigo, é tipo a Embraer aqui, né? É um grande castigo. O camarada vai, tem essa leitura, só que ele não tem conhecimento dos fundamentos, e ele compra a ação, quer dizer, é aquela história do pirata, né? Aqui tem a prancha, ele empurra o camarada para baixo. A não ser que ela reaja hoje até o fechamento, né? Tem uma grande virada, mas fechar assim, teria um amplo espaço para cair ainda, talvez a 55, talvez R$52. Não. E Local Web, LWSA3. Local Web é uma ação que inclusive eu uso para alguns serviços aqui da Top Traders. O momento áureo da Local Web foi quando ela fechou fora da banda e fechou dentro, tocando a própria banda, né? Ou, de repente, quem comprou no pivô aqui, ela parece que entregou o objetivo de curto prazo. Mas, assim, se a gente for operar o gráfico de maneira pura e simples, há aqui uma ideia. Deixa eu ajustar isso aqui melhor. De um triângulo ascendente, né, com os topos aqui em cima. Então teria um topo, topo número 1, número 2, topo número 3, correto? Então rompendo aqui em cima, ela voaria. Mas qual que é a ideia? Stop abaixo da mínima do dia anterior. Então, por exemplo, você compra hoje, stop abaixo da mínima de hoje, que seria 22,51. Seria um trade técnico e impessoal. Caramba, dia 14 tem muito balanço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quer dizer, de repente depois eu faço até um especial de balanços aí. Pessoal, vou falar de 5, ok? De Sabesp até a B3 aqui. Então, Sabesp, SBSP3. Existe muita inversão nessas empresas de economia mistas em momentos como que a gente vive, né? Então, o mercado, ele sabe que a empresa tem fundamentos excelentes, tem caixa, é saudável, mas ele desanima. Então, assim, as bandas de Bollinger estão apertadas. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Sei lá, se eu fosse montar uma carteira com umas 30 ações, por exemplo, seria uma das opções, claro, ou ela ou a Sanepar. E tecnicamente buscou aqui uma linha de tendência e fez um martelete. Então é compra. Não é uma compra empolgante, mas é compra. Correto? Deixa eu trazer isso aqui para cá, que eu não preciso ficar abrindo de novo. De todo modo, a gente vai fazer todos os balanços aqui. Aí temos Azul 4. E tanto eu tô fazendo isso aqui no YouTube, caramba, como a gente gostaria de ver o trabalho mais valorizado, né? Cara, se na época que eu operasse em bolsa, tivesse de verdade, pessoal, eu tivesse, por exemplo, um Telegram gratuito
como a gente tem na Top Traders. A cobertura dos balanços no Informe Cenário, tudo gratuito. Seja bem-vindo à Bolsa quando eu tivesse entrado na Bolsa. Né? Quer dizer, tem o cenário cobrindo o balanço, Telegram conversando todo dia de manhã. Seja bem-vindo à Bolsa e ainda no YouTube olhando a parte gráfica dos ativos. Então se valoriza muito pouco, na minha opinião, esses tipos de iniciativa. Eu sei que algumas pessoas valorizam, mas a quantidade é muito pequena pela grandeza do trabalho. De verdade, assim, sem falsa modéstia. Então, azul, aquela história da boca do jacaré, nem sempre ela abre para cima, né? Como a inclinação era de baixo, abriu para baixo, perdeu os fundos e não tem suporte antes de 8,74. Né? É difícil acreditar que vem aqui, mas é o que está indicando o gráfico. Se tiver algum sinal de compra no meio, pô, aí você entra por assimetria. Mas neste momento não tem. Ok? Aí tem SUS B3. Né? Suzano subiu aí na esteira do dólar e da própria commodity, pessoal, da celulose. A gente vê as commodities aí, as que a China consome em grande escala, em boa recuperação. Né? E foi um ativo que subiu. Caramba, não é possível. Eu coloquei aqui para tirar o alto-falante quando esse barulho irritante aqui do Windows. Então o que ela fez? Pivô de alta no rompimento de 31,25. Subiu, fundo duplo, pivô de alta, quer dizer. Agora, quando você tem a ação em patamares elevados, alcançando um objetivo ótimo. Qual que era o objetivo ótimo? 50 com 50. E aí ela faz um engolfo, eu venderia. O que eu faria? Eu venderia o ativo e procuraria ativos descontados. Que estão testando LTA, que estão agredindo média, seria a minha opinião. Foi a manobra que a gente optou por fazer na SLC. Né? Uma ação que vinha bem na carteira. A gente optou por realizar. Né? A Suzano eu não tenho em carteira, não tenho nem tinha. Eu gosto de falar bem claro para não ficar nada subentendido que traga alguma vantagem a mim. Eu gosto de fazer as coisas de forma honesta, transparente. Se não ficar subentendido que eu tenho Suzano e eu não tenho, eu não vou fazer isso. Mas SLC nós tínhamos, aí vendemos, lucramos e direcionamos para outro ativo. Perfeito? Então, Sabesp, Azul, Suzano, Localiza, que é a Rente 3. Temos aqui a Rente. A gente passa, né, pelas locadoras de veículo, é um cenário desolador. Cara, por que uma locadora de veículos não pode funcionar? É um absurdo, né? Por que uma locadora de veículos não pode funcionar? Né? Tomando os devidos cuidados, pessoal, ninguém é maluco aqui de achar que tem que ter congresso em hotel. Essas feiras que tem no AMB ou no Expo Imigrantes, né, que vai contaminar todo mundo na entrada se tiver um contaminado. Ninguém é maluco de querer que abra sauna, por exemplo, para quem gosta. Né? Porra, uma piscina, que você vai ter ali um vestiário, de uma disseminação absurda do vírus. Ninguém é maluco de achar que tem que ter show, rave. Né? Por exemplo, as pessoas indo ao estádio, eu acho complicado por causa da entrada, é o mesmo raciocínio das feiras. Nesse momento, ninguém é doido de achar que essas atividades tenham que voltar. Agora, locadora de automóvel, barbearia, salão de beleza, por exemplo, um local de refeição com espaçamento entre mesas, é uma covardia ficar fechado. Né? Então tudo tem que ser feito com inteligência. Você tem que pegar todos os setores e colocar num painel e discutir um a um. Muitas atividades poderiam estar funcionando, evitando desemprego e gerando riqueza. Algumas, infelizmente, não dá mesmo, né? Agora, muitas outras poderiam voltar ou nem ter sido interrompidas. Né? A forma que está sendo feita é uma forma do ursinho que está intocado com a família em casa, como se ele tivesse $1 milhão no banco e tivesse tudo bem. Não está tudo bem. Então você tem que agir com inteligência. Esse setor funciona, esse não dá. É isso que falta. Alguém que tenha coragem, né, seja um político, um jornalista, e propor. Se fizer isso, eles seguem.
porque os políticos não têm direção. Alguns estão amedrontados, os que são honestos e tal, e alguns gostam mesmo do estado de emergência para comprar sem licitação. Essa que é a realidade. Então é uma ação que está numa situação extrema, eu não compraria pela violência da queda, mas assim, você concorda que seria uma compra técnica? Você compra a mercado e coloca o stop abaixo da mínima de hoje, que é 26,31, você te coloca tipo ali a 26,20 para dar uma margem, 26,15, é uma ideia de trade, né? E tem a B3SA3. Não. Nós temos a B3SA3. Eu coloquei inclusive alguns dados fantásticos que eu colhi sobre as negociações recentes da B3. Espero que vocês gostem lá, galera que assina o cenário. Não. Ela fez uma figura simétrica que remete aqui a 35,36. Ela chegou a bater, né? É a mesma coisa, pessoal, do ativo anterior. Existe um sinal, putz, chamando me compre, como às vezes a gente vê? Não. Mas você concorda que se você comprar e colocar stop abaixo, a partir de amanhã, o stop abaixo de 35,37, tipo 35,20, por assimetria, pode se materializar como um bom negócio? É uma ideia. Deixa eu ver quantos que faltam só do dia 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, Petrobras não conta, que eu faço todos os dias. Então tem 10 ações aqui para fazer. Como 9 é o meu número de sorte, eu vou deixar 9. Ó. BR Mall, ZZTec, Eneva, Brap, inclusive eu detalhei no cenário, Taesa, Fleury, Viva, CPFL e Cirela. Então eu vou fazer a JBS. E aí fica 9 ações do dia de hoje em relação à balança. Lembrando, pessoal, que alguns saem antes, outros depois do fechamento. No caso de JBS, ela vai subindo a escadinha, né? Houve um acordo, inclusive, aí dos sócios, ou antigos sócios, entenda como quiser, com a CVM, quer dizer, vem na média, respeita, vem na média, respeita. Acima do 24,10 aparentemente é compra, só que esse candle me incomoda, só que está aqui na média. Eu acho que de maneira arrastada ela deve subir e eu colocaria stop com base na mínima do dia anterior, no caso 24,32. Não acho que seja um bom risco-retorno. O meu objetivo nesse momento é comprar ativos que estão inflexionando e não que estão em tendência dessa forma. Ok? Aí vamos fazer BOVA11. Índice dólar, o BOVA11, vamos fazer uma conta aqui. Deixa eu ver se a minha equipe mandou alguma coisa, se tem alguma... Vamos ver aqui. Então nós temos fechamento do dia 8. 77,43, tá? Quanto agora? 75,11, tá abaixo, né? Agora, sabe que conta que eu fiz envolvendo o Ibov de manhã? Eu fiz a seguinte conta, que para mim é um parâmetro. Eu peguei fechamento da semana passada, então 77,43. Menos a mínima de hoje. Que foi 72,85. Mais, né? Se eu dividir por 2, dá 75,14, que é o ponto intermediário. Para mim, para um camarada manter a compra no BOVA11, amanhã tem que fechar acima de 75,14. De preferência hoje, que é o que parece que vai fazer. Né? Que critério que eu usei no Ibov para ter esse raciocínio? Eu fiz o seguinte, ó. Pô, é a metade do caminho. Né? É uma ideia que eu tive. Então eu pego, por exemplo, ó, o último negócio, 80,263.
mais... Porque quando eu comecei a escrever, estava mais ou menos na mínima, 77,889. Então, mais 77,889. Aí eu divido por 2. Né? Dá 79,76. Então, o ideal... Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou fazer de novo aqui. Porque se o BOVA11 está no meio do caminho, tem alguma coisa... Então eu pego o fechamento, 80,263, mais 75, eu tinha colocado errado, 75,696. Então mais 75,696. Aí eu divido por 2. Dá 77,979. Eu arredondei para 78 mil pontos. Então, se o Ibov fechar acima de 78, as posições compradas fazem sentido. Abaixo, elas são colocadas em xeque. Isso é minha opinião. E aí nós temos o mini índice. Né? O mini índice, qual que é a conta? Vamos lá, vamos fazer a conta. Então, o trader, eu acho que ele tem que ser ativo, ele tem que pensar. Então, qual que foi o último negócio? 80,615. Se bem que o índice ele deu uma disparada no final na sexta, mas é uma conta aproximada. Mínima de hoje, 75,680. Então, mais 75,680 dividido por 2. 78,150. É uma base. Pô, se amanhã fechar acima disso, 78 mil pontos, 77,900, enfim, ok. Agora fechou muito abaixo, a compra passa a não ter sentido, porque se você colocar, por exemplo, um cabo de guerra entre a compra e a venda, a inclinação, que já é baixista, obviamente, né? Mas ela tá... Se imagina um cabo de guerra pela metade, né? Ele está apontando para baixo. Só que apontando para baixo, né, e se você colocar a metade dessa baixa, o ponto intermediário ainda pende para a venda. Né? Isso não pode. Tem que ter um ponto intermediário um pouco levemente acima da metade da queda para a compra. Senão, eu acho que as posições passam a não fazer muito sentido. Ok? Então, observando o intraday, vamos fazer o nosso último estudo aqui bem caprichado. Então vamos lá. Vamos apagar tudo e refazer tudo. É o último estudo de hoje. O momento pede um estudo mais completo. Ontem tinha uma série de coisas apontando para cima, tal gap. Um gap ele quebra todo o estudo, né? Quando você tem um gap contrário. Né? Então esse ponto aqui, 84,240, eu acho que a gente pode manter. 81,290 esse topo, 80,985. Houve uma pinça de fundo, que é quando o candle tem as mínimas justapostas. Mínima de hoje, 75,680. A outra, 75,690. A gente pega o ponto mais baixo. A gente marca. Correto? Houve aqui, além da pinça, um arame. É admissível. Começou a subir de forma simétrica. Onde que a simetria remete? 78,500. Então acho que esse ponto, talvez até hoje ainda vai buscar 78,500. Ok? Então essa é uma ideia de figura simétrica. É quase um V. Se você olhar bem, tem um ombro, cabeça, ombro escondido aqui. E qual que é um ponto interessante marcar? O fundo anterior à mínima de ontem, 77,170. Que eu comentei com o meu grupo fechado que se fosse rompido, a compra iria acelerar e isso ocorreu. Ok? Então é isso. Eu acho que vai buscar os 78,500 e ali vai ter uma grande prova de fogo. Como ferramenta auxiliar,
acho que faz sentido traçarmos uma linha de tendência que está sendo rompida. Só que o desafio é romper e permanecer acima, não é só romper. E as médias estão quase cruzando em modo compra aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Acho que deve ter tido alguma reação nas bolsas americanas, né? O S&P já entrando no território positivo, o Dow Jones e o índice Nasdaq aqui. Então acho que 78.500 é alvo para hoje, ou alguma coisa bem perto disso, né? É isso que remete aqui a figura. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Ibov, está subindo. Agora, por que o índice está caindo? Porque ontem ele esticou no final. Ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos. Espero assim contribuir. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!